Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Eu sou Lucas Santana, analista de investimentos, e hoje o tema é quentíssimo, tá? Importantíssimo para todos. Mas antes de entrar no tema, eu queria pedir a você que é novo por aqui, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações sobre novos conteúdos e, por fim, tão importante quanto, curta esse vídeo. Isso vai ajudar a gente a divulgar cada vez mais os nossos conteúdos, nossos vídeos aqui dentro do YouTube, beleza? Então, acordo firmado, vamos entrar no tema. O tema de hoje faz toda a relação com o cuidado que a gente precisa ter com o nosso futuro. Cuidado e atenção. A gente vai falar de previdência privada. Sempre que a gente fala em previdência privada, vem logo à cabeça, né? Quando a gente entra no banco com algum dinheiro para poder fazer uma aplicação, a gente não sabe o que fazer. Geralmente, quem nos atende no banco nos oferece logo uma previdência privada. E acompanhado da previdência privada, vem logo uma sopa de letras, né, que termina atrapalhando muito ou confundindo a gente. É o VGBL, é o PGBL, é tabela progressiva, é regressiva, enfim. Então hoje a gente está aqui para clarificar um pouco esse processo e deixar isso mais amigável para que você possa tomar a melhor atitude e decisão na hora que for ofertado qualquer produto como esse. Então, existem dois tipos de previdência aberta: o VGBL e o PGBL. O VGBL é o Vida Gerador de Benefício Livre, enquanto o PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre. Ambos são planos por sobrevivência, aonde após um período de acumulação, o investidor ele passa a receber uma renda mensal, que pode ser vitalícia ou pode ser por um período determinado. Existe ainda uma outra opção, que é a retirada única do valor, ou seja, você não recebe mensal, você pode fazer o saque desse valor integral lá na frente. A principal diferença entre esses dois planos é o tratamento tributário que é dado a eles. Antes de adentrar nesse tratamento, é importante saber que o pagamento de imposto de renda, tanto no VGBL quanto no PGBL, só acontece no momento do saque ou no recebimento dessa renda mensal lá na frente. Então não há o que se falar em pagamento de imposto de renda durante o período de acumulação. Enquanto no VGBL o imposto de renda incide sobre o rendimento das aplicações, no PGBL o imposto de renda incide sobre o valor total aplicado. Então, quando você vai receber renda no futuro, renda mensal, o imposto de renda incide sobre toda essa renda ou todo esse montante, seja na renda mensal ou seja no pagamento único. No PGBL, existe uma possibilidade legal de um benefício fiscal para aquelas pessoas que fazem a sua declaração completa do imposto de renda. Isso acaba abatendo em até 12% a sua renda bruta tributável. É mais ou menos o seguinte: vamos imaginar que você tenha R$100 mil de renda bruta tributável em um determinado ano. Se você tem contribuições para um plano de PGBL que cheguem até 12% desse valor, você consegue abater essas contribuições da base tributável. No caso dos R$100 mil, seriam até R$12 mil em contribuições do PGBL. Então, ao invés de você ter uma base tributável de 100 mil, você teria uma base tributável de 88 mil. Isso a gente vai mostrar daqui a pouquinho numa tabela para vocês. Já o VGBL ele não conta com o benefício fiscal. As contribuições pagas em planos VGBL, elas não podem ser deduzidas na declaração do imposto de renda. Então, os planos VGBL, eles são mais indicados para as pessoas que fazem a declaração simplificada do imposto de renda, ou então para aquelas pessoas que já ultrapassaram o limite dos 12% de contribuição em relação à renda bruta e querem optar em investir mais, em estar colocando mais do que 12%. Então, esse delta acima de 12%, eles acabam investindo no VGBL, porque utilizam 12% em um PGBL e o excedente eles acabam migrando para um plano VGBL. Vamos fazer um resumo desses dois planos para a gente entender? Perfil PGBL é para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Para quem contribui em até 12% da sua renda bruta anual e assim se beneficiar do benefício fiscal do plano PGBL. Lembrar
que o imposto de renda incide sobre o valor total aplicado no plano. Então, ele incide sobre o rendimento e sobre o valor aplicado. Vamos falar agora do perfil do VGBL. No perfil VGBL é para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda. É para quem contribui acima de 12% da renda bruta. E vamos lembrar que no VGBL o imposto de renda incide apenas sobre o rendimento das aplicações. Então, esses são os dois perfis, em resumo, em tudo que a gente falou. E agora a gente vai tratar sobre a tabela de imposto de renda progressiva e regressiva. Vamos começar pela tabela regressiva? A tabela regressiva é aquela que beneficia as pessoas que vão ficar por mais tempo no plano. Quanto mais tempo você mantiver seus recursos parados, menos imposto de renda você vai pagar ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada, eu vou colocar a tabela na tela para vocês. Perceba que a tabela regressiva, ela possui uma faixa de tributação que vai de 35% até 10%. Na faixa de 35% são para aquelas aplicações que vão ficar até 2 anos. Acima de 2 anos e até 4 anos, a tributação já cai para 30%. Acima de 4 anos e até 6 anos cai para 25%, acima de 6 anos até 8 anos vai para 20%, acima de 8 anos e até 10 anos cai para 15% e acima de 10 anos a tributação fica em 10%. Essa tributação nessa faixa de 10%, ela fica numa alíquota menor, inclusive, do que a menor alíquota da renda fixa, que é de 15%. Então, o efeito tributário que você tem na tabela regressiva para o longo prazo, ele é fantástico em relação a qualquer outro ativo que você tenha no mercado. Então, esse é o benefício que as pessoas têm por ficar por um longo período mantendo o recurso aplicado num plano previdenciário através da tabela regressiva. Já a tabela progressiva, ela é uma velha conhecida nossa. Ela é a mesma tabela que tributa o imposto de renda sobre o salário. Então, o que vai definir a alíquota que vai ser utilizada vai ser o valor que vai ser pago nessa remuneração mensal ou num pagamento integral que a gente vem retirar da Previdência. Vamos dar uma olhada na tabela. Como vocês podem ver, as alíquotas elas vão aumentando na proporção da renda total obtida pelo beneficiário, incluindo os resgates dos planos de previdência ou recebimentos na modalidade de renda. Quem escolhe ser tributado pela tabela progressiva da Previdência vai pagar uma alíquota fixa de 15% no momento do resgate, tá? Então, assim, retirou o valor ou começou a receber, no ato você já paga 15% que é recolhida na fonte. E pode receber uma restituição ou pagar um imposto extra no momento da declaração do imposto de renda, se a base de cálculo, no momento em que for feita a declaração de renda, lhe tirar da faixa dos 15%, que, como vocês podem perceber, é a faixa central. Então, no momento do saque ou do recebimento, você vai ter já recolhido na fonte os 15% e na declaração do imposto de renda vai ser feito o ajuste para mais ou para menos, ou seja, você vai ter uma restituição se você estiver na faixa, por exemplo, dos 7,5%, ou você vai ter que pagar um extra, né, um imposto extra, caso a sua base de cálculo esteja nessa faixa para os 22,5% ou os 27,5% no caso. Então vamos fazer um resumo, como a gente fez para o VGBL e para o PGBL. Vamos começar pela tabela regressiva. Tabela regressiva é aquela que serve para o longo prazo, porque a gente se beneficia de uma tabela que começa com alíquota de 35% para aplicações até 2 anos e vai para uma alíquota de 10% para aplicações acima de 10 anos. Tabela progressiva são para aplicações de curto e médio prazo. Ela existe um pagamento de imposto de renda já na fonte de 15%, que você pode ter uma restituição na sua declaração de imposto de renda no final do ano, ou você pode ter um imposto de renda a pagar. É importante lembrar que a tabela progressiva que foi mostrada aqui é a tabela de 2022 e de início de 2023. Então, é a tabela vigente nesse momento e ela se altera de tempos em tempos. Então, não sei qual é o momento que você está vendo esse vídeo, mas provavelmente em algum momento ela vai ser alterada. Então, esse é o resumo para as duas tabelas. Agora que a gente já conheceu como funciona um plano PGBL, um plano VGBL, uma tabela progressiva e a tabela regressiva,
regressiva, eu queria trazer um caso prático aqui de uma maneira muito simplificada, né? E até bastante lúdica, para a gente entender todos esses conceitos juntos em uma única situação, em um único caso. Tá? A gente vai analisar alguém que tem um plano PGBL e entender como funciona esse imposto de renda, essa dedução em até 12%, e alguém que não tem um plano PGBL, não tem plano nenhum. Então vamos botar na tela aí como é que funciona. Então vamos dar uma olhada nesse caso que eu acho bem interessante. Vamos entender que são duas pessoas, uma que tem o plano de previdência PGBL e a outra que não tem plano algum, tá? Nem PGBL, nem VGBL. Os dois possuem a mesma renda tributável, de R$200 mil cada um. Perceba que a pessoa que tem o plano PGBL, ele contribuiu durante o ano com R$24 mil no seu plano de previdência. Então ele colocou a cada mês ali R$2 mil, no final do ano ele teve um total de R$24 mil em contribuições para o plano PGBL. Observe que 24 mil é exatamente 12% do total da renda tributável dele de 200. Então, o que é que acontece com isso? Ele tem a dedução dessa base, a base é 200. Então, ele consegue deduzir dos 200 os 24 mil e a base para o imposto de renda dele fica em 176 mil. Diferente da pessoa que não tem plano algum e tem a renda tributável, a renda bruta tributável de 200 mil, ela continua em 200 mil. Vamos imaginar que a alíquota do imposto de renda na tabela progressiva para ele é de 27,5%. Então, aplica-se 27,5% em cima dessas bases. Observe que o cidadão, a pessoa que tem o plano PGBL, ele tem um imposto ali na primeira faixa da alíquota de 48.400, enquanto a pessoa que não tem o PGBL, não tem plano algum, a alíquota dele de 27% corresponde a 55 mil. A gente precisa utilizar a parcela a deduzir, que isso existe em toda a tabela de imposto de renda, você tem sempre uma parcela a deduzir. Então, para o primeiro caso que tem o PGBL, eu vou diminuir os 48.400 da parcela a deduzir e o imposto devido dele é de R$ 37.967,68. E para a pessoa que não tem o PGBL, ele teve 55 mil, correspondia à alíquota de 27,5, eu pego a parcela a deduzir e deduzo dos 55 mil e o imposto devido dele é de R$ 44.567,68. Então, observem que existe uma diferença de R$ 6.600 entre a pessoa que tem o PGBL pagando R$ 6.600 a menos e a pessoa que não tem o PGBL pagando esse valor a mais. Então, a gente precisa entender como funciona isso durante uma vida. Qual é o benefício fiscal que alguém que opta pelo plano PGBL tem ao longo da vida. Então vejam como é fundamental a gente entender como os planos funcionam, como as tabelas funcionam, para que no momento em que seja ofertado um plano, a gente entenda se os nossos objetivos são de curto, de médio, de longo prazo, se eu tenho uma declaração simplificada, ou se eu faço uma declaração completa, se faz sentido um produto previdenciário para mim naquele momento, e para que eu possa me manifestar em frente a um gerente de um banco, a um assessor de investimentos e possa decidir aquilo que é melhor para mim, e não deixar que um outro termine definindo um plano, um ativo, um produto que talvez não esteja aderente para aquele momento seu de vida. Então eu espero que esse conteúdo de hoje tenha feito sentido para vocês, tenha ajudado a clarificar um pouco esse mundo da previdência, um pouquinho, isso é uma gota no oceano dentro das informações desse mundo previdenciário, mas com certeza já dá uma certa clareza para a gente poder se posicionar e talvez fazer mais perguntas no momento de uma oferta de um produto. Então eu vou ficando por aqui, semana que vem a gente chega com mais vídeos para vocês e mais conteúdos. Um abraço!